Mas daí, meu irmão, a pregação é essa, né, irmão? Falar que Jesus salva, liberta, falar que Jesus é bom, falar que Jesus, se nós olhar para Jesus. Um certo dia eu encontrei com uma pessoa, né? E a pessoa perguntou algo para mim. Porque você não tem medo disso? Eu digo, rapaz, o que tiver em mim, se pegar em você, você nunca mais morre. Ela assustou, né? Eu digo, morre não, porque o próprio Jesus disse que confiar nele, jamais nós morreremos, mas passamos de uma vida para outra. Então, cada dia, né, se nós confiar naquele que veio nos libertar, a Bíblia diz que está lá escrito em João capítulo 3, porque Deus deu o seu único Filho unigênito para que todos nele crêem, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Todos aqueles que entregar a vida para Jesus, eu tenho certeza que ele vai ser salvo. Muita gente diz, eu creio em Deus, mas crer em Deus não basta. Tem que confiar nele, se eu confio, eu entrego minha vida para ele. Se eu entrego minha vida para ele, é porque eu confiei e vou obedecer. E nele está escrito também, a palavra de Deus diz, né? Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem um Pai senão por mim. Só existe uma porta, Jesus Cristo. Um certo momento eu estava conversando com uma pessoa e eu comecei a perguntar para ele, num certo momento, você acredita em Jesus? Ele disse, eu acredito em Deus. Eu disse, mas a pergunta que eu fiz não foi essa. Eu perguntei se você acreditava em Jesus, porque ele te ama. Eu acredito em Deus. Eu digo, eu vou fazer a última pergunta. Você acredita em Jesus? Ele falou, olha, se eu acredito em Deus, acredito em Jesus. Não. A vontade do meu Deus que está no céu é confiar no Filho dele, acreditar no Filho dele, e eu estou provando que eu acredito. Se eu creio, eu entrego minha vida para ele, como está escrito em Mateus capítulo 10, versículo 32 e 33. Todos aqueles que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei ele diante do meu Pai que está no céu. Irmão, o amigo, né, que nos assiste através do Facebook, aqueles que também podem ouvir a nossa voz, o mundo ele está andando ruborizado. Sabia que o mundo está andando ruborizado? 2 anos para cá, o mundo não é mais o mesmo. O povo está ruborizado. Está mesmo, meu. Mas isso é para cumprir a palavra do Senhor, né? Breve ele vai vir. E eu quero aproveitar esse momento, cada dia, ou na rua, ou em casa, ou na praça, seja lá onde eu for, quando eu orar a Deus e Deus me enviar, ou seja, na praça, na feira, onde for, eu quero aproveitar esse pequeno momento que nós temos na face da terra, porque não é muito. Jesus está voltando. Irmão, aqui no Brasil nós temos a maior oportunidade de pregar o evangelho, chegar na rua, pregar para um amigo, onde tem pessoas que você pegar uma Bíblia ou falar uma palavra de Deus, você é degolado. Existem muitos cantos por aí. No Brasil nós somos privilegiados, nós temos essa oportunidade de nós chegar na praça, na rua, no serviço, onde nós tiver a oportunidade de falar de Jesus. Porque tem muitas almas ainda para salvar. Quantas pessoas estão querendo ainda, mergulhando nos bens materiais, mas esse bem materiais para Deus lá em cima não vai ter valor nenhum, mas uma alma vai ter valor, porque ele disse, uma alma salva, ela vale mais do que o mundo inteiro, é? E quantas pessoas dizem, a minha vida não é nada, eu não sou ninguém, porque eu estou sofrendo, porque eu estou passando por esse momento, porque eu estou angustiado. Pessoas, eu creio que no mundo ou no Brasil, tentando até tirar sua própria vida,
porque não conhece o Evangelho, não conhece a verdade. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele que me seguir jamais andará em trevas. Quem já andou no escuro? Já andou no escuro, irmão? Já andou no escuro? Já andou no escuro também, né, Geraldo? É bom? Era a mesma coisa quando nós estávamos no mundo. Nós estávamos no mundo, nós estávamos andando no escuro. Nós dizia que nós acreditávamos em Deus. Mas como? Como nós vamos servir Deus? Nós estávamos andando ali no escuro. Se caísse no buraco, morria. Se caísse no pecado, cada vez ia pecando mais ainda. Só que os crentes hoje, ele foge, porque ele conheceu a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Nós, um crente, eu falo um crente, um servo de Deus, não importa o lugar que ele esteja, se algo seduzir ele para fazer o mal ou fazer algo que desagrade a Deus, a primeira coisa que ele vai pensar: opa, tem alguém me olhando e eu não vou cometer isso daí, né? Então é assim que nós vamos vivendo e aprendendo a cada dia. Nós aprendemos um dia para o outro, não, cada dia nós aprendemos um com o outro. Nós perguntamos, tem vezes que nós se ajunta com nossos irmãos, começa a falar do Senhor, aqueles que gostam, né? Eu amo onde tem dois, entra na conversa. Tem vezes que eu tenho coisa até importante para fazer, mas eu fico ali porque eu sei que é mais importante aquela palavra ali, né? Você lembra de Marta e Maria? Marta e Maria, Maria convidou Jesus, a própria Marta convidou Jesus para entrar na casa dela. Mas quando Jesus chegou lá, ela fez o quê? Ela foi se importar com o que tinha para fazer. Ali começou a fazer as coisas. E Maria fez o quê? Se ajoelhou nos pés de Jesus e foi ouvir a tua palavra. Marta ficou preocupada: Senhor. Mas Maria, irmão, ela tinha um direito. Muitos não meditam nisso daí, mas Marta, ela tinha um direito. Ela estava preocupada de servir aqueles 13, porque quando Jesus entrava, onde Jesus ia, era 12, com mais ele 13. Imaginem para preparar o almoço, sei lá o que, alguma coisa para servir a Jesus. Ela também tinha uma preocupação, né? Ela sabia que era o mestre, mas para preparar ali, ela ficou preocupada. Eu creio assim. Claro que um da gente também talvez ia preocupar aí para servir Jesus, os discípulos de Jesus bem servidos, mas não. Maria, ela se ajoelhou nos pés de Jesus e começou a ouvir as suas palavras. A própria Marta ficou preocupada: Senhor, não se importa que a minha irmã venha me ajudar, ou seja, mande que a minha irmã venha me ajudar a fazer as coisas para terminar mais logo. Mas Jesus disse: Marta, Marta, tu te preocupa com muitas coisas. Está aí o mundo se preocupando com a doença, se preocupando com vacina, se preocupando com tudo no mundo. Mas talvez muitos não estão se preparando para subir a glória. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos, foi falado aqui hoje já, das 10 virgens, 5 estava preparada, mas 5 não estava preparada, né? O mundo, uma boa parte do mundo, não estão se preparando. Porque, irmão, aqui nós temos uma carcaça, tem um espírito falando, mas tem uma carcaça que está se sustentando aqui. Mas quando esse espírito sair dessa carcaça, irmão, eu vejo, esses dias eu estava assistindo, escutando e assistindo um testemunho que um pastor, ele foi arrebatado, resumindo, foi arrebatado, o testemunho dele é muito longo, que ele saiu dentro do corpo dele, ele via normalmente o corpo dele ali, e ele chegou um momento de chegar com o próprio, ele fala que é Jesus Cristo, mas claro que nós sabemos que é o anjo, um anjo de Deus, né? E ele diz que era Jesus Cristo, e ali o corpo dele, o corpo material ali deitado no chão, mas o corpo que ele tinha recebido estava ali flutuando, e não tinha mais parede para ele. Ele via 12
30 mulheres, serva de Deus, orando por ele, porque ele estava em coma. Mas enquanto ele estava em coma, ele estava vendo o corpo dele e ele estava flutuando. Chegou um momento que foi como Deus passasse uma esponja na mente dele e apagasse tudo. E ele foi com Deus, viajou com o Senhor. Mas ele disse, naquele momento, ele visitou o céu e o inferno. Mas quando ele estava com o Senhor, ele não queria mais voltar. Mas Deus disse, você vai voltar de novo, porque você ainda tem uma grande missão para cumprir aí na terra. E esse homem, eu creio que ele não é mais vivo, né? Mas eu creio assim, irmão. Nós temos aqui uma matéria, né? Eu sempre gosto desse exemplo assim. Se a gente beliscar a gente, o que é que acontece? Dói, né? Mas se esse espírito sair da carne, você vai beliscar um defunto, o que é que ele vai sentir? Nada. Porque o espírito, ele saiu da sua matéria. Ali é um esqueleto agora. Mas um espírito, ele tem pensamento, ele vê, ele tem raciocínio, ele pensa, dói. Lembramos de Lázaro. Lázaro, quando estava, a Bíblia diz que havia o cego, o pobre, Lázaro e o rico. O Lázaro morreu, foi levado para o leito de Abraão, ou para o paraíso, né? Vamos resumir para o paraíso. E o rico também morreu e foi sepultado. Em questão de segundo, o rico morreu, mas ele acordou no inferno, dizendo, pai Abraão, mande que Lázaro morre só a ponta do seu dedo, que eu estou me queimando nessa chama. Então, resumindo, ele tinha dor. Depois ele pediu, Abraão disse, mas não tem como, filho, tem um abismo entre nós. Ele disse, então, pai Abraão, mande que alguém entre os mortos, ele viva e vá lá, porque eu tenho 5 irmãos. Ele também tinha raciocínio. Olha que Jesus, e a Bíblia é confirmado que isso que Jesus falou não é uma parábola, né? Porque ele colocou alguns dos discípulos, não era uma parábola, foi uma realidade, né? E nós temos um espírito, por isso que nós temos que estar cada dia pronto, sem medo, mas sempre, quer dizer, às vezes a gente fala sem medo, né? Mas qualquer um da gente tem medo, né? Mas eu tenho certeza que nós, cada dia agindo a nossa fé, principalmente orando, mesmo que a gente não tenha força, mas Deus vê que nós estamos se esforçando e Deus dá a vitória, não é verdade? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por estar aqui. Uma pessoa que os médicos disseram que não era para viver nem um ano, nem chegar um ano. Daqui uns dias eu vou inteirar, né? Uns 15, né? Não é isso? Oh, Jesus maravilhoso, né? Pela honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus me deu essa possibilidade de eu estar aqui, louvando. Você vê que eu pego meu violãozinho ali, começo a tocar louvor. Quantas vezes fui tocado pelo Espírito Santo, me pegava chorando, cantando louvor, falando em línguas. Então é o Espírito Santo. Por quê? Porque eu não estou cantando para multidões, não. Eu estava cantando para o Senhor Jesus. Quando Ele toca em você, você sente o impacto, né? Eu agradeço a Deus por tudo, por Ele ter me dado vida. E através da minha vida, eu seja uma luz para meus amigos, para meus vizinhos, para todos aqueles que acreditar no Senhor. Amém? Eu quero... Tem alguém aqui, né? Acho que tem alguém por aqui fazendo aniversário hoje, não tem? Não tem, não? Oh, Jesus! Glória a Deus! A gente não está fazendo aniversário hoje, não? Não? Uma bizunga disse que você estava fazendo aniversário, viu? Hã? Eita, então marcaram errado. A bizunga errou dessa vez.
Dessa vez não acertou não, mas glória a Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por esse momento, Pai eterno e querido Deus. Eu te agradeço, Pai, por esse momento especial, porque eu sei, meu Deus, que momentos especiais não é onde tem milhões de pessoas saltando, não, centenas, dezenas, não. Especial, Pai, é quando nós buscamos a Ti em espírito e em verdade, como o próprio Jesus disse para aquela mulher samaritana. Ela perguntou: mas Senhor, se o Senhor é o Cristo, me diz o lugar certo onde eu tenho que adorar, porque um diz que é ali, outro diz que é no monte, mas o Senhor o que diz? A palavra diz, o próprio Jesus disse: o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Pai, nos abençoa, Senhor, cada um que entrou por essa porta hoje, por essa simplicidade, Pai, que eu sei que o Teu Espírito Santo, Ele está nesse momento, Ele já estava nesse momento, porque a Tua palavra não mente. Ela diz: onde tem dois ou mais reunidos em Teu nome, o Senhor estará no meio. Eu sei, meu Deus, que quantos milagres o Senhor já fez na minha vida, quantos milagres, Senhor, o Senhor tem feito na minha vida. Eu creio que livramento o Senhor tem nos dado diante dessa situação, dessas pandemias que está por aí. E eu sei que o Senhor livrou a minha família, eu tenho certeza. Pai, o meu joelho às vezes se machuca, mas não importa, não importa. Eu só tenho que agradecer por quantos momentos eu passei de ruim e de bom, porque o ruim eu aprendo a sobreviver e não olhar para trás, e o bom eu sempre também te glorifico, nós glorificamos, agradecemos, porque isso eu aprendi com Jesus Cristo, quando ele chegou diante do túmulo do Lázaro, disse: Pai, graça eu te dou, por o Senhor sempre me ouve. E eu acredito, Pai, desde quando eu comecei só te agradecer, o Senhor tem abençoado a minha vida tremendamente. Obrigado, meu Deus. Continua abençoando a vida dos nossos irmãos. Meu Deus, que ele saia daqui, não do jeito que entrou, mas que leve o Teu Espírito Santo junto, Pai. Para onde ele estiver, meu Pai, eu não sei se tem alguém triste aqui, pensando, mas, Pai, que o teu Espírito brande dentro desse coração e traga alegria, como o Senhor sempre nos traz todo dia. Eu sei que tem momentos difíceis, mas, meu Pai, é o Senhor quem nos alegra, é o Senhor, meu Pai, quem nos traz felicidade, é o Senhor, Pai, que cada dia o Senhor branda no nosso coração, Pai. Nos abençoa, abençoa nossos irmãos, Pai, porque nós sem Ti não somos nada. Meu Deus, eu te peço, papai, como o Senhor tem alegrado o nosso coração, alegra dos nossos irmãos também. Meu Deus, onde ele estiver, muitos talvez não tenham companhia, não tenham um companheiro, está sem família, vive sozinho, mas o Teu Espírito Santo, se o Senhor tiver, mesmo sozinho, ele vai saber, vai sentir bradando, ardendo dentro do seu coração, que tem milhares de anjos ao seu redor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, é isso que eu te peço, Pai. Isso que eu te peço, Pai. Ele teve a humildade de sair do lado deles e vir aqui, porque um fogo não se acende com um pau só, mas com vários gravetos, com vários paus. O Teu Espírito Santo ainda branda ainda mais, Pai. Abençoa o irmão Andy, Pai, o meu argentino, o irmão Geraldo. Senhor, que ele saia daqui, mas saia com alegria no seu coração. Meu Deus, não por causa de mim, que eu não sou nada, mas por o Teu Espírito Santo, Pai. Eu te agradeço, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e glória a Deus. Amém e graças a Deus.